Olá, alunos! Aqui é a professora Márcia Luna. Hoje, em nossa aula de Sociologia, vamos falar um pouco sobre classes sociais. Vamos lá? De acordo com Thomas Marshall, cidadania e classe social, a cidadania é uma situação social que inclui 3 tipos distintos de direitos, especialmente em relação ao Estado. Direitos civis, direito de livre expressão, de ser informado sobre o que está acontecendo, de reunir-se, de organizar-se, locomover sem restrição indevida e receber igual tratamento perante a lei. Direitos políticos são os direitos de votar, e disputar cargos em eleições livres. Direitos socioeconômicos é o direito ao bem-estar, à segurança social e ao lazer. Para Karl Marx, em toda a sociedade caracterizada por um capitalismo desenvolvido, existe a classe que domina e a classe dominada. Como resultado dessa diferenciação, sempre houve várias lutas de classes, ou seja, cada uma tentando impor o seu jeito e a sua maneira de viver para tentar superar e dominar as demais. Os que detêm a posse dos meios de produção apropriam-se do trabalho daqueles que não possuem, e esses vendem a sua força de trabalho para conseguir sobreviver. A luta de classes nada mais é do que o confronto dessas classes antagônicas. As relações de classe são relações de poder, e a concentração do poder em poucas mãos leva à pobreza e à miséria para muitos. Para Weber, o juízo de valor que as pessoas fazem umas das outras e como se posicionam nas respectivas classes depende de 3 fatores: poder, riqueza e prestígio, que são os elementos geradores da desigualdade social. Agora, vamos aprender um pouco mais através de alguns exercícios. Exercício número 1. A charge de Miguel Paiva, publicada no dia da promulgação da atual Constituição brasileira, aponta para a contradição entre realidade social e garantias legais. No Brasil, o acesso aos direitos de cidadania é limitado fundamentalmente pelo seguinte fator: alternativa A, formação profissional; alternativa B, demanda habitacional; alternativa C, distribuição da riqueza; e alternativa D, crescimento da população. A alternativa correta é a letra C, distribuição da riqueza. Uma das características da atual Constituição brasileira, promulgada em 1988, são os direitos à cidadania, como o acesso à educação e à moradia. Mas o acesso a esses direitos são negados pela exclusão e desigualdade social, que faz com que a riqueza produzida pelo país seja distribuída de maneira desigual, não atingindo aqueles que mais precisam dela. A charge de Miguel Paiva ironiza de forma crítica essa contradição. Exercício número 2. O conceito de cidadania é considerado um dos mais importantes nas ciências sociais. Diz respeito à participação de um cidadão na comunidade e no compartilhamento de valores comuns. Pode-se dizer que, nos últimos anos, a construção da cidadania diz respeito à própria construção da nacionalidade. Para que ela se realize plenamente, o cidadão pleno seria aquele titular dos 3 direitos fundamentais: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Entre as questões abaixo, assinale a alternativa referente às características dos direitos civis. Alternativa A. Diz respeito à participação no governo da sociedade, de fazer demonstrações políticas. Através dele, podemos discutir problemas do governo, de organizar partidos, de votar e ser votado. Alternativa B. Diz respeito à vida em sociedade, que garante a participação das pessoas no governo. Garante a participação na distribuição das riquezas coletivas, inclui o direito à saúde, a um salário justo, ao trabalho, à aposentadoria, enfim, um mínimo de bem-estar para todos.
Alternativa C diz respeito aos direitos essenciais à vida, ao direito de propriedade e à igualdade perante a lei. Trata-se de um direito que se desdobra na garantia de ir e vir, de escolher o seu próprio trabalho, de liberdade de expressão, de não ser condenado sem processo legal regular, de garantias da liberdade individual. Alternativa D diz respeito aos elementos que garantem a existência de uma máquina burocrática administrativa do Poder Executivo. A ideia central desse direito é a justiça social. E a alternativa E diz respeito à participação de poucos indivíduos no governo da sociedade. Está mais voltado para pessoas vinculadas a partidos políticos que elaboram projetos sociais. A alternativa correta é a letra C. Diz respeito aos direitos essenciais à vida, ao direito de propriedade e à igualdade perante a lei. Trata-se de um direito que se desdobra na garantia de ir e vir, de escolher o seu próprio trabalho, de liberdade de expressão, de não ser condenado sem processo legal regular, de garantias da liberdade individual. Essa alternativa é a mais completa e correta, pois quando falamos em cidadania, estamos falando de direitos plenos de cada pessoa, que abrange a todas as esferas de sua vida pessoal, social e profissional. Lembre-se, o reconhecimento e a proteção dos direitos humanos são vistos como condição indispensável para a construção da cidadania e da democracia, pois sem os direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia, e sem democracia não existem condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Até nossa próxima aula.